Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui ao conjunto dos números racionais e representação decimal, vou mostrar nessa aula aqui como é que a gente faz para, quando a gente tem um número decimal, a gente querer transformar em fração, tá certo? Então, quando a decimal é exata, podemos transformá-lo em uma fração cujo numerador é o numeral decimal sem a vírgula, e cujo denominador é o algarismo 1, seguido de tantos zeros quantas forem as casas decimais do numeral dado. Bom, o que ele está querendo dizer aqui? Quando você tem uma decimal exata, o que é uma decimal exata? É quando você resolve a fração, você divide o numerador pelo denominador e o número decimal ele é finito, tá ok? Então, o que acontece? Podemos transformá-lo em uma fração cujo numerador é o numeral decimal, sem a vírgula. Ou seja, você tem aqui um exemplo, o 0,37, né? Aí você vai transformá-lo em um numeral decimal sem a vírgula, cujo denominador é o algarismo 1, seguido de tantos zeros quanto forem as casas decimais. Ou seja, o 1 ele vai estar aqui no denominador, certo? E o número decimal ele vai ser o numerador. Então, você vai ter aqui 0,37, certo? Aí, o 37, o número decimal, ele vira o numerador. Tá certo? E o denominador, ele vai ser a quantidade de números que você tem, no caso decimal, que você tem, unidos ao 1. Ou seja, se você tem dois decimais aqui, 3 e 7, 1, 2. Então você vai pegar o 1 aqui, certo? E vai acrescentar 2 zeros. Então, 37 dividido por 100 dá 0,37. Vamos lá. 37 dividido por 100. Bom, 37 ele é menor que 100, né? Então, o que você tem que fazer? Emprestar um zero aqui. No momento que você empresta o zero, você tem que pagar com 0, vírgula. Então, 300 dividido por 100, qual é o número que multiplicado com 100 dá 370? O mais próximo é o 3. Então, 3 vezes 100, 3 vezes 100 é 300. 370 menos 300 vai dar 70, certo? Aí o que acontece? 70 é menor que 100, certo? Aí eu vou acrescento aqui um zero. Como eu falei para vocês, eu só vou acrescentar o 0, vírgula quando for o início da divisão. O número do dividendo for menor do que o divisor, aí eu acrescento 0, vírgula. No caso aqui, como eu subtraí 370 por 300, que é o número mais próximo, que 3 vezes 100 dá de 370, dá 300, então dá 70. Então, eu acrescento o zero e fica 700 dividido por 100. E a gente sabe que se eu multiplicar 7 vezes 100, dá 700. Então, fica 700 aqui. Ou seja, resta zero. Se você observar bem, o quociente é 0,37. É justamente aqui, o número decimal que a gente transformou em fração. Tá ok?
A outra situação aqui, ó, você tem um número decimal aqui, então você tem 2,631, certo? Aí o que que acontece? São quantos números que tem depois da vírgula? 1, 2, 3, certo? Então, eu vou pegar, no caso esse número aqui, vou repetir 2,631 como numerador e dividir por 1 acrescentado de 3 números, porque são 3 números que estão depois da vírgula. 1, 2, 3. Tá ok, pessoal? Ah, mas e por que não são 4 números? Porque o número de zeros que a gente acrescenta para o 1 é de acordo com o decimal aqui depois da vírgula. É o número decimal depois da vírgula. Tá certo? Ah, mas então por que você não colocou aqui no 37 você colocou o zero aqui? Dá no mesmo. 0,37 é a mesma coisa que 37. Ó, 0,37 é igual a 37. Então não vai fazer diferença. O zero à esquerda aqui, nesse caso aqui, não vai fazer diferença. Porque 0,37 é a mesma coisa que 37. Aqui não. Aqui, como tem um 2,631, eu tenho que colocar o 2. Porque ele faz parte do número decimal. O 2 faz parte. Tá ok? Então eu coloco aqui 2,631. Tá ok? O outro número, 63,4598. Mesma situação. Você tem aqui 63,4598. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar, vai repetir todo esse número sem a vírgula, 634598, certo? E vai contar a quantidade de números que ficam depois da vírgula. Tem 4 números, então eu vou colocar 4 zeros unidos a 1, tá ok? Então é assim que a gente faz para transformar um número decimal, uma decimal exata em fração. Ó, eu tenho a decimal exata e eu quero transformar em fração. Então é dessa maneira que eu faço. Tá ok, pessoal? Quando a decimal é uma dízima periódica, ó, quando a decimal ela é uma dízima periódica, o que é uma dízima periódica? É quando você tem uma fração, você divide o numerador pelo denominador, você vai ter um resultado de uma decimal infinita, certo? Devemos procurar a sua geratriz. Geratriz é aquela que gera a fração, tá ok? Damos a seguir 3 exemplos de como obter a geratriz de uma dízima periódica. Então, primeiro exemplo aqui, né? Vamos pegar aqui o primeiro exemplo. Primeiro exemplo. O que diz o primeiro exemplo? Você tem aqui, ó, 0,777. Ou seja, você tem apenas um número repetindo. Tá ok? Se você tem um número repetindo, então você vai utilizar esse artifício aqui. Então você vai pegar x igual a 0,777 e no lugar do x você vai pegar, como é apenas um número que está repetindo, você vai pegar e vai multiplicar tanto x como 0,7 por 10. Tá ok? Então, o que vai acontecer? Quando você tem uma dízima desse jeito aqui, onde apenas um número está se repetindo, você vai pegar essa dízima e vai multiplicar por 10, porque é apenas um número que está se repetindo.
certo? Esse zero aqui simboliza esse um número que está se repetindo. Então vamos lá. Aí vai ficar, multiplicando por 10, vai ficar 10x igual a 7,777, certo? Aí agora o que você vai fazer? Você vai pegar aqui o 10x menos 10x menos o x, certo? Você vai subtrair esses dois aqui, 10 por x, né? Subtração, ó. Uma subtração. Tá ok? Isso aqui vai ser igual a 7,777 menos 0,777. 10x menos x dá 9x. 7,777 menos 0,777, a resposta é 7. Então, x, isolando x, vai ficar 7 sobre 9. Aqui a fração. Ó. Você encontrou a fração. Tá ok? O segundo exemplo. No segundo exemplo, você tem aqui 64343, ou seja, o período ele repete dois números, né? O 4 e 3. Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar o x, esse aqui é o primeiro exemplo, esse aqui é o segundo exemplo. Você vai pegar o x 6,4343 e você vai multiplicar ele por 100, porque são dois números que estão se repetindo no período. Então vai ficar o quê? 100x igual a 643,4343, certo? Aí você vai utilizar a mesma situação, vai subtrair um pelo outro. 100x menos x é igual a 643,4343 menos 6,4343. 100x menos x dá 99x. 643,4343 menos 6,4343 dá 637. Então, isolando o x aqui, você tem 637 dividido por 99. Tá ok? Então, você tem aqui a fração encontrada a partir da dízima periódica. Tá ok, pessoal? Aí, o que acontece? Você tem o exemplo 3. No exemplo 3, você vai ter uma outra situação aqui que eu vou mostrar para vocês com mais calma na próxima aula, porque esse aqui é o que mais cai em questão, é você transformar esse tipo aqui de dízima periódica em fração, ok? Então eu vou mostrar isso com mais calma para vocês na próxima aula e vou mostrar também para vocês o porquê de você ter que fazer isso aqui, entendeu? Tá certo, pessoal? Então eu espero que vocês aproveitem a aula e as dúvidas deixem nos comentários para que eu possa responder para vocês e até a próxima aula. Pessoal, se gostaram do vídeo, se inscreva no canal, dê o like e compartilhe com seus amigos. Vocês financiam o projeto e o canal.